como fazer para criar uma comunicação e até uma conexão com as pessoas que têm interesse em fazer terapia com você. Qual é a abordagem que geralmente desperta mais a vontade de as pessoas conhecerem sobre o seu trabalho, sem necessariamente você ter que falar das técnicas. Calma que eu já vou explicar, porque eu sei que muitas pessoas ficam pensando, como assim? Eu vou divulgar meu trabalho sem falar das técnicas? Parece uma coisa incoerente, né? Que não tem sentido. Mas eu vou te explicar nesse vídeo como fazer uma comunicação, uma divulgação e usar essa comunicação de uma maneira mais assertiva para que você mostre para as pessoas o potencial que você tem de ajudá-las no momento em que elas estão precisando de você. Então vem comigo hoje que a gente vai falar mais sobre isso e por que só falar da técnica geralmente não funciona na nossa divulgação. Geralmente, quando eu faço a Semana Terapeuta 10K, eu explico bem detalhadamente e dou algumas dicas de estratégias, posts para fazer no Instagram, por exemplo, e também de ações que você pode fazer para divulgar o seu trabalho. Inclusive, se você ainda não se inscreveu, muito em breve a gente está iniciando uma nova Semana Terapeuta 10K. Pega o link aqui embaixo, já se inscreve e aproveite, porque lá eu vou detalhar mais o que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Mas, para te deixar algumas dicas e algumas orientações para que você comece a entender como funciona esse processo, tudo isso que eu trago vem do marketing, do estudo do marketing, né? De coisas que eu fui estudando principalmente no marketing digital e quando eu aprofundei estudos falando também sobre neuromarketing, sobre o entendimento de como funciona a nossa mente, o que desperta o nosso interesse. Não é uma comunicação manipuladora, mas uma comunicação, diríamos que mais persuasiva, né? Eu estava encontrando a palavra, que é uma maneira de a gente gerar uma conexão na nossa fala, que vai falar sobre a realidade das pessoas e não simplesmente uma oferta do nosso trabalho. Inclusive, neste momento eu estou ouvindo um podcast que eu não lembro o nome da pessoa entrevistada, uma pessoa que eu não conheço, mas está sendo entrevistada pelo Thiago Nigro, e aí eu estou ouvindo sobre vendas, sobre conexão com o cliente e de maneira diferente daquilo que eu geralmente abordo, mas com a mesma intenção, eles estão falando que muitas vezes a dificuldade que as empresas têm ou que os profissionais têm em vender o seu trabalho é a falta dessa conexão. Porque quando a gente vai para uma rede social fazer alguma divulgação, quando a gente pensa numa campanha de marketing, por exemplo, geralmente o foco central é vender. Mas por trás da venda nós temos uma missão, nós temos um propósito. E eu acredito que quando a gente alinha as duas coisas e as duas coisas se conversam, a gente consegue gerar essa conexão com o cliente. Porque a grande questão é que ou a gente quer focar na venda ou a gente quer focar em entregar alguma coisa porque é a nossa missão, é o nosso propósito, então eu quero dar algo para as pessoas, né? Só que aí muitos terapeutas não estudam, porque praticamente todos os cursos que eu conheço, ou melhor, todos os cursos que eu já tive contato, que ensinam ou fazem formações para ensinar o terapeuta a ter as técnicas de atendimento, não ensinam como gerar essa conexão, como fazer seu marketing e como se promover para se tornar um profissional de agenda lotada, por exemplo, né? E o meu foco é justamente pegar essas pessoas que estão saindo da formação e praticamente nem faculdade ensina isso, ou melhor, acho que não ensina isso, né? E ajudar essas pessoas a irem para o mercado de trabalho, né? E isso é uma das coisas que eu ensino muito na Semana Terapeuta 10K, então se você não se inscreveu, já aproveita para se inscrever também, tá? Mas como é que funciona isso de não falar da técnica e criar uma abordagem mais assertiva? Você precisa entender quais são as dores e as necessidades que as pessoas têm. Se você pudesse fazer um mapeamento, uma pesquisa rápida, ou com pessoas próximas a você, ou se você pudesse pegar alguns vídeos sobre assuntos do desenvolvimento pessoal e pudesse olhar ali os comentários, quais seriam as dores, as dificuldades que as pessoas estão vivendo, do que as pessoas se queixam, quais são as maiores necessidades que elas estão tendo nesse momento. E se você já tem atendimentos, já tem clientes, quais são as dores que os seus clientes estão te trazendo? Desde a dor física quanto a dor emocional. Porque até mesmo a dor física tem um viés no emocional. E o terapeuta holístico sabe disso. Porque a grande maioria de nós estuda sobre chakras, campos de energia, bioenergia. E se você não estuda sobre isso, recomendo que você estude para entender a raiz, a causa da dor que a pessoa tem. Seja uma dor nas costas, seja alguma coisa que ela fez que se machucou, alguma situação acidental, quebrou uma perna,
tudo tem um algo mais para ser olhado. Tudo tem uma causa por trás. E quando o terapeuta holístico integrativo entende isso e percebe como que ele pode trazer essa conexão entre o que tem no emocional para o mundo físico da pessoa, para a dificuldade que ela está vivendo, só muitas vezes de ter essa compreensão da causa já começa um processo de cura. Porque na maioria das vezes as pessoas não sabem de onde vem aquilo, não sabem de onde vem aquela dor, tanto emocional quanto física, né? Que dirá física, porque física normalmente as pessoas não fazem a conexão. Alguns já sabem, mas muitos não sabem. E aí, a partir disso, a gente começa a fazer um trabalho para compreender o que a pessoa está vivendo e então mostrar uma solução para ela. Portanto, na hora da nossa divulgação, eu posso fazer todo esse mapeamento, essa pesquisa, colocar isso no papel, fazer um checklist, né? Por exemplo, as pessoas estão se queixando muito ultimamente que elas têm medo do futuro, que elas estão muito ansiosas. Uma coisa que a gente tem percebido em consultório, que os meus alunos estão comentando muito, é que as pessoas estão com muita necessidade de falar. Ou seja, muita ansiedade, é muito receio do que vem pela frente, a gente não sabe, né? Há pouco tempo estávamos numa função de pandemia que não acabou ainda, agora a gente está vendo conflito lá na Rússia e na Ucrânia. Então a gente não sabe o que esperar do nosso futuro. E isso causa uma ansiedade, causa medo, para algumas pessoas até um certo desespero, porque elas não sabem o que esperar, elas não sabem como se programar. Então, isso pode ser uma dor, uma dificuldade que é real. E quando eu falo disto e que a terapia holística integrativa ajuda, isso gera uma conexão com a realidade. Isso faz com que as pessoas parem para te ouvir porque elas percebem, opa, eu tô vivendo isso. Então, se eu fizer um post, por exemplo, contando uma história de um ou mais clientes que estão chegando no consultório com esse medo do futuro, com essa ansiedade, com o não saber o que fazer, e eu contar a história de como essas pessoas estão chegando até o consultório, de como está sendo a minha abordagem, né? Eu posso fazer um resumo de coisas que são principais na minha abordagem e como que o meu trabalho, as técnicas que eu aplico ajudam a pessoa a ter mais calma mental, mais serenidade, mais assertividade na tomada de decisão, mais confiança em si mesmas. Eu vou mostrar algo que é real, que está acontecendo, ou seja, eu vou falar da dor que a pessoa está vivendo e ao mesmo tempo eu vou mostrar, ei, existe uma solução. Esta solução está no meu atendimento, está na técnica que eu aplico. Então, por isso que só falar da técnica não faz com que a pessoa tenha interesse, porque se eu começar o meu post oferecendo a minha técnica, tá bom, ok. Só que isso é algo que todo mundo faz, não é algo fora do padrão e que às vezes pode funcionar, mas na grande maioria das vezes já não funciona mais. Porque muitas vezes as pessoas não sabem os nomes das coisas que a gente aplica, não conhece a técnica. E se eu tentar explicar sobre isso, eu não gero uma conexão com a realidade da pessoa. Porque para ela tanto faz se aquilo ajuda nisso ou naquilo, se realmente o que eu estou vivendo muitas vezes não tem conexão com o que eu estou oferecendo. Então eu preciso fazer esse alinhamento, né? Essa relação entre a dor que as pessoas estão vivendo, a necessidade que elas estão tendo nesse momento e com isso, no final de um post, no final de um vídeo, no final da minha divulgação, eu faço esse alinhamento dizendo, ei, se você tá passando por isso, se você tá vivendo essa realidade que eu comentei, vem comigo que eu posso te ajudar. Fala comigo em inbox, manda uma mensagem no WhatsApp, que aí eu te explico melhor sobre o meu trabalho. Quando a pessoa entra em contato, aí eu posso falar como funciona o trabalho, eu posso explicar melhor a técnica, eu posso explorar mais isso, mas antes eu despertei o interesse para mostrar que eu sei da dor que a pessoa está vivendo e que o meu trabalho pode ajudar ela a resolver aquilo de alguma forma. Aí vem uma pergunta que muitos me fazem, mas Kátia, como que eu vou afirmar que eu vou ajudar a pessoa? Não, eu não vou afirmar que eu vou ajudar aquela pessoa, mas eu vou dizer para ela que eu tenho um caminho. Então, para você ficar mais leve com isso, você pode dizer, olha, se você está precisando de ajuda para isso, conversa comigo que eu vou te mostrar um caminho. O caminho que muitos dos meus clientes tiveram e conseguiram transformar a sua realidade. Então você pode usar como referência, é como quando eu anuncio sobre a Semana Terapeuta 10K e quando eu falo sobre ser um terapeuta de 10 mil. Eu não afirmo que você vai ser um terapeuta de 10 mil. O que que eu falo? Eu digo que eu vou te ensinar o caminho que funcionou para mim e para muitos dos meus alunos. Só que lógico que para cada pessoa vai ser diferente. Umas demoram mais, outras menos. Isso eu explico muito bem toda vez que a gente tem Semana Terapeuta 10K, que eu não posso te afirmar 100% que você vai mudar a sua vida de hoje para amanhã, ou daqui um mês, ou daqui um ano, mas eu vou te mostrar um caminho que funciona,
que funcionou para mim e funciona para os nossos alunos. E aí você vai saber como você vai conduzir o método e como que você vai transformar a sua realidade, certo? Mas existe um caminho, existe um método, existe uma forma e da mesma maneira você vai compartilhar isso com as pessoas dizendo, olha, eu não posso afirmar que você vai mudar radicalmente a sua vida, mas eu posso te dizer que existe um caminho que funciona. E que se você aplicar o que eu te ensinar, certamente você vai mudar a sua realidade. Porque aí a gente se torna verdadeiro na nossa comunicação, a gente não engana ninguém, mas a gente mostra que existem soluções, existem caminhos, existem métodos, existem formas de ajudar as pessoas que estão vivendo aquela situação. Então a gente realmente compartilha a nossa verdade, traz à tona aquilo que a gente pode fazer para ajudar o outro, mas numa comunicação amigável. Eu gosto de dizer para os nossos alunos, quando eu falo sobre Instagram principalmente, que a gente tem que criar uma comunicação amigável. Por exemplo, se eu agora encontrasse o meu amigo na rua e ele falasse para mim que ele está com medo do futuro, como é que eu falaria com ele sobre o assunto? Que tipo de abordagem eu faria? Não é o que geralmente vocês colocam na rede social. Leia seus posts hoje e veja se a conversa que você tem com a sua audiência é como se você estivesse falando com seus melhores amigos. E aí você já vai começar a fazer um alinhamento na sua comunicação. Tô dando exemplo muito do Instagram porque é uma das coisas que mais funciona para nossa divulgação no momento, né? Rede social é onde mais você vai encontrar pessoas, é onde mais vai fluir a sua divulgação. Só que jogo de rede social é jogo de longo prazo, né, gente? Quem promete que você vai ter resultado rápido está mentindo, porque nós estamos competindo pela atenção de muitas outras coisas que também são interessantes, tanto quanto o que a gente faz na rede social. Então é um processo de lapidação diária, né? De estar ali, de se comprometer, de conhecer a audiência, de pesquisar, de saber o que vai funcionar e o que não vai. Mas a dica é, seja o que for que você for fazer, uma palestra para divulgar seu trabalho, um encontro online ou presencial que você vai falar para as amigas sobre o seu trabalho, um post na rede social, ou seja, qualquer ação que você vai fazer, uma mensagem no WhatsApp para convidar as pessoas para algo, procure usar essa abordagem de começar falando da realidade das pessoas, do que elas estão vivendo, para depois você mostrar que o curso, que o evento que você vai promover, que a consulta que você vai oferecer, pode ser uma solução para ela. E se você quer aprofundar tudo isso e ter uma visão maior de tudo isso na prática, vem comigo para a Semana Terapeuta 10K. Já clica aqui, já pega o link, se inscreve, vamos juntos, que eu sei que eu posso te ajudar e te conduzir nesse processo, onde a gente pode entender melhor quais são as estratégias que funcionam para a sua divulgação e para que você crie essa comunicação mais conectada, que desperte o interesse das pessoas que têm vontade de consultar com você, mas que muitas vezes não entendem. Ok, mas como que essa terapeuta pode me ajudar? Porque uma coisa é saber, ok, a terapia holística pode me ajudar, mas será que esta terapeuta vai saber me ajudar? E quando você faz esse tipo de comunicação que eu falei, você gera mais engajamento com as pessoas, mais conexão com elas e elas começam a perceber que o que você fala faz sentido para elas e que você pode sim ser o profissional que ela precisa. Combinado? Tô esperando você na Semana Terapeuta 10K. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.